Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o quarto pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os melhores intérpretes da Bíblia são os santos. Estamos a investigar nas obras de alguns deles, belíssimas, seguras, inspiradas interpretações sobre o quarto pedido do Pai Nosso. E hoje vamos evocar a eloquência de um doutor da Igreja, São Pedro Crisólogo, arcebispo de Ravenna, na Itália, cidade que é banhada pelo mar Adriático. Ele, no seu Sermão 71, diz algo pequeno em comparação com os textos que já refletimos dos demais padres da Igreja, dos demais santos, mas algo que nos é muito válido. Sermão 71, São Pedro Crisólogo, vamos ao texto. Cristo é Ele mesmo, o pão, que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. É interessante os verbos que ele utiliza no particípio, que são verbos próprios de alguém que planta trigo, colhe o trigo, amassa o trigo, prepara o pão e coloca na mesa. E ele utiliza todos esses verbos do ponto de vista teológico. Repare que bonito. Semeado na Virgem. Depois, levedado na carne. Amassado na paixão. Cozido no forno do sepulcro. Colocado em reserva na igreja, levado aos altares. É o itinerário do pão mesmo de massa, do pão de padaria, diríamos, desde quando é semeado o trigo até quando o pão é colocado na mesa. Um itinerário. O Verbo se encarna no ventre de Maria, nasce de Maria Virgem, assume a carne, cresce, se alimenta, se imola na paixão, se nos oferece como pão da Eucaristia e é levado à mesa, fazei isto em memória de mim. Que coisa bonita! O sentido, então, dado por São Pedro Crisólogo para pão no quarto pedido, por suposto, evidentemente, é Cristo e especificamente Cristo na Eucaristia. Interpretação clássica. Com esse grande doutor, nós vislumbramos no quarto pedido o pedido para que Cristo, por meio da Igreja, nos alimente, nos sustente, nos fortaleça e nos ofereça o auxílio, a fartura da abundância da palavra e da Eucaristia na celebração do Santo Sacrifício. É um itinerário de rebaixamento ou de aniquilamento, se nós quisermos, que aliás é a palavra usada pelo apóstolo Paulo. Ele rebaixou-se, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz, ou seja, o trigo que outrora foi semeado, que foi cultivado, que foi colhido, agora é amassado, ele é triturado, é a ideia da imolação de Jesus. Jesus se esgotou, se aniquilou, aprove ao Pai esmagar o Filho pelo sofrimento, diz a palavra fortíssima de Isaías, capítulo 53, e se nos é oferecido no altar. Tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E a frase que perpetua o mistério da Eucaristia na história, fazei isto em memória de mim.